Eita, que o mala saiu e a casa continua não entendendo. É porra nenhuma, meu Deus. Que jogo é esse? E, gente, então, como já esperado, o mala do Matheus saiu, né? Eliminado com 79 ponto alguma coisa por cento. E teve discurso do Tadeu que pra gente aqui fora parecia muito óbvio, pra eles nem tanto, como sempre, obviamente. 5 minutos depois o povo já tava sequelando, tá? Mas é isso, né? É isso que a gente esperava. Como eu falei, ninguém entendeu nada lá dentro. Mas foi expulso, né? O Tadeu ainda chegou a falar. A gente vai ler o discurso dele aqui juntinho. Vamos ver já, então, os vídeos? Pra gente já, ó, começar o dia lá no alto, galera. Eliminado e ainda levou esfrega do Tadeu. Ele foi eliminado com Tá 79% dos votos e o Tadeu acabou com a raça dele ao vivaço. Acabou mesmo? Disse que existem coisas que não precisam ser ditas, porque são, no mínimo, desnecessárias. Mas o pior vem agora. Antes, deixa eu te contar, a Chayane fez o Gente Como a Gente, pegou 20 mil na conta, porque, afinal de contas, era uma bela de uma porcaria a informação que ia dar pra ela, que era saber o voto de 2 pessoas que a casa inteira já sabe. Agora... Juro, esse negócio do dinheiro... eu acho boa essa dinâmica, tá? Essa dinâmica de você poder pegar 10 mil uma informação ou 20 mil. Mas a informação tem que ser muito boa. 2 votos, essa altura, todo mundo sabe quem tá votando em quem. É gente demais, todo mundo sabe quem tá votando em quem. Agora, eu amei a Chayane falando, meu amor, eu tô aqui pra fazer dinheiro, se eu sair daqui, pelo menos eu saio com 20 mil. Vá aqui, daqui informação de jogo, eu quero que se lasque o jogo. Cata essa história cabulosa. A Gabriela tá tentando cavar a expulsão do Babu. Tava reclamando pro Breno que ele encostou nela, que ele tocou nela, que pegou nela. Só que o VAR mostra outra coisa. Me pegou assim, tem uma câmera ali. Chegou a encostar em mim, tipo, tem uma câmera ali. Tá olhando pra câmera. Porque eu tô olha suja. Pra câmera ali, você tá olhando pra câmera. Não precisa tocar em mim. Não precisa Estamos tocar aqui em com a mim. Gabriela. Eu falei. Gente, na boa, eu acho que não dá mais pra ter dúvida de que a Gabriela é, no mínimo, mau caráter. Porque ela, todas as vezes, ela cria narrativas que são inexistentes. O Juliano Floyd chega, Gabriela, você votou em mim? E a Gabriela, na hora, começa a falar que o Juliano está gritando com ela e transformando isso numa agressão. Colocando como se o Juliano estivesse agredindo ela. Isso falando na hora. Ela já cria o VT dela na hora. Você está falando assim comigo por quê? Quem você acha que você é? Sendo que o Juliano simplesmente falou, eles estavam numa certa distância, o Juliano simplesmente chegou pra ela e falou, Gabriela, falando alto pra chamar a atenção dela, você votou em mim? E depois dá de doida. Aí ela tentou distorcer essa história pro Babu, que estava lá, e que falou, meu amor, não adianta você tentar me contar uma história diferente, porque eu estava lá, eu vi o que aconteceu. Então, não adianta você tentar distorcer isso pra mim. E aí, no meio dessa discussão toda, ela vai lá pra cima do Babu, começa a falar um monte de besteira, o Babu já entendeu o joguinho dela, já viu que ela ficava falando pra câmera, e aí chega pra ela e fala, ué, por que você tá falando pra câmera e não comigo? É uma entrevista com você? E aí o Babu encosta nela, ela já fala logo depois, assim, não precisa encostar em mim. E depois vai que nem a Virgem Mania louca, com uma toalha na cabeça, e chorar como se ela tivesse basicamente sido abusada. Eu não sei o que está acontecendo nesse Big Brother, mas pelo visto, essa edição é a edição de pessoas que pegam causas sérias e transformam em palhaçada, né? E transformam em palhaçada. Então, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, porque é surreal ela ir contar essa história quase como sendo o Babu me violentou. O Babu pegou no meu braço, e mesmo que a maneira que ela está falando foi exatamente o que aconteceu, que foi pegar no braço dela e girar ela, a maneira que ela está contando é muito inacreditável. Então essa garota é ardilosa. Essa garota tá querendo cavar, ela tá querendo cavar que alguém está fazendo alguma coisa com ela. E se uma pessoa falando mais alto ou uma pessoa encostando nela já virou basicamente uma acusação de assédio, eu não sei até onde ela vai para começar a tentar cavar isso em cima de alguém.
Então, muito perigosa e muito perigoso esse jogo dela, muito perigosa a maneira como ela age lá dentro e pior, né? Fazendo sempre um exagero e pegando pauta para fazer de brincadeira e jogar dentro do jogo, porque não tem coisa mais sinistra do que tá acontecendo agora, que é a gente pegando pauta séria para começar a jogar e fazer isso como se fosse uma manobra dentro do jogo. É bizarro, bizarro. Que ela é chave de cadeia e ainda tem quem defenda. O que você acha? Me conta aqui porque eu quero saber. Já sabe, a cobertura do BBB 26 é aqui. Me segue. Matheus eliminou. É sinistro, gente. Isso aí eu não sei até onde vai dar essa bosta com ela. Eliminado Vamos lá com com Ergar TV. 79% de rejeição, viu? Uma eliminação justa. Vocês gostaram? Olha, gente, de fato não deu ali pro Matheus, né? Aquilo que a gente meio que já esperava. A rejeição do participante que veio da Casa de Vidro, que veio do Quarto Branco, já era esperada por conta das polêmicas que ele se envolveu ao longo da semana. O discurso do Tadeu, logo ali no início, já dava a entender que ele catou, né? Ele ficava assim, ó, no discurso, que o Tadeu falava ali uma palavra mal colocada, uma palavra não dita completamente, pode prejudicar o seu jogo e machucar gente aí dentro e aqui fora. E foi exatamente o que aconteceu. Tadeu estava se referindo ali à palavra patroa, que o Matheus tanto utilizou ali dentro do Big Brother Brasil. Na minha opinião, uma rejeição justa, uma eliminação com 79%. É bem alto, tá? Mas que é coerente ali com o participante. Ele vestiu a máscara de antagonista desde a saída ali da... Uma coisa que me chocou na eliminação do Matheus foi que quem ficou em terceiro lugar não foi o Leandro, mas foi o Brígido. Então, o Matheus saiu com uma porcentagem alta, porém podia ter sido mais, né? 79%. Depois a gente tem 15% do Leandro e nem 5% do Brígido. Agora, qual é a minha leitura? Eu acho que não é porque o Brígido está super bem visto aqui fora, muito pelo contrário, né? A galera aqui, a pouca narrativa que ele tem aqui fora não é muito positiva para ele. Agora, na minha cabeça, o que aconteceu foi que quem vota no Leandro, né? A gente tem dois polos ali nesse paredão, que é Matheus e Brígido de um lado e o Leandro do outro. Quem vota no Leandro já ia votar no Leandro e a gente já viu ali que são uns 15%, né, das pessoas que votariam ali no Leandro de qualquer jeito. E quem vota no Matheus também votaria no Brígido. Então, eu acho que a lógica da galera foi, vamos focar os votos no Matheus e vamos deixar o Brígido para tirar depois. Então eu sinto que esse terceiro lugar ali do paredão, esse 5% do Brígido, foi mais porque os votos foram todos pro Matheus do que realmente o Brígido está sendo amado aqui e está tendo uma porcentagem tão baixa de eliminação. Mas, se ele bater no paredão de novo... É que ele é tão sem graça, ele é tão sem graça... Ele é tão sem narrativa, e ainda estava outro dia falando que estudou os participantes, que viu até a fazenda da Ana Paula aqui fora, que viu tudo, que estudou. Agora, eu não sei se estudou e tá com problema de memória, não sei se estudou que nem a cara dele, entendeu? Agora, alguém que é coach, que tá aí vendendo a torta e a direito, que tem muita inteligência emocional para lidar com as pessoas, para ser bem sucedido, tá pegando a maior vitrine do Brasil e usando para absolutamente nada, né? Tinha que fazer umas aulas com a Sara, que também tá com uma certa dificuldade. Da Aline foi para bater de frente com a Ana Paula, tentou cavar ali nas costas dela essa coisa, né, de patroa e de empregada, Ana Paula e Milena, foi acusado de racismo quanto a isso, foi acusado de homofobia por conta das situações ali envolvendo o Marcelo e o Breno, fora também outras colocações. Mas, na minha opinião, o que mais atrapalhou o jogo do Matheus ali no Big Brother foi o fato dele não jogar o Big Brother. Matheus se escorou em coisas aqui de fora. Inclusive ontem, no Sincerão, a própria Ana Paula falou sobre isso, né? E eu concordo, era uma coisa que eu já havia notado também. Matheus não tinha uma narrativa própria dentro do jogo. Ele não tinha enredo como participante do Big Brother Brasil. Ele estava tentando buscar coisas de fora para jogar ali dentro, para tentar queimar a arca inimiga dele. Eu vou falar disso mais pra frente, que eu quero falar isso depois da gente comentar o bate-papo BBB. Mas é isso.
Se tem alguma coisa que esse cara é alguém que não tinha uma narrativa própria ali dentro e também não tinha nenhuma coerência, porque falava que não conhecia a Ana Paula lá fora, mas tinha altas opiniões de quem a Ana Paula era aqui fora. Arquirrival Ana Paula. E o público não é idiota. O público não quer saber da Ana Paula daqui de fora. O público quer saber da Ana Paula lá de dentro. E aí foi o erro do Matheus. Ele não jogou o Big Brother. O que é uma pena, porque assim, ele teve muita garra ali no quarto branco. Resistiu, assim como a Chay, assim como o Boneco e a Gabriela, resistiu muito. Aquilo ali não foi fácil. E a primeira semana ele só não saiu, né, no caso, porque eles já entraram imunizados. Mas numa segunda semana, então, ele já é o segundo participante a ser eliminado. Uma pena. Uma coisa muito curiosa nesse Big Brother, e é muito nova nesse Big Brother, é que pela primeira vez as pessoas entraram na casa já se conhecendo. As pessoas já entraram na casa com a possibilidade de saber mais ou menos quem é que já estaria lá dentro. Porque as casas de vidro já estavam ali recebendo informações, as listas que vazaram dos veteranos basicamente acertou em cheio. Até a Cristiane Torlone tá basicamente dentro da casa, né? Maravilhosos esses memes, não sei se vocês viram. Vou trazer aqui depois. Mas eles já sabiam basicamente quem estava lá dentro. O Brígido falou que estudou todos os veteranos, todas as pessoas que provavelmente entraram na casa, todas as pessoas do camarote também, e eles já tinham informações das outras casas de vidro. Então, pela primeira vez no jogo, eles já entraram lá com muita informação aqui de fora. E olha como estão fazendo, né? O que estão fazendo com essas informações? Porque estão pegando narrativas daqui de fora, principalmente da Ana Paula, de coisas que aconteceram com ela. Se tem uma coisa que toda hora é citada, é o histórico da Ana Paula aqui fora. Então o Jonas vai lá e fala pra ela que, eu sou burro, o burro mesmo é ser expulso depois de tomar tapa na cara. Como se depois disso ela não tivesse com uma carreira meteórica, como se ainda não tivesse feito outro reality show, como se não tivesse voltando pra casa hoje, super benquista pelo público. Então assim, não sei qual é a burrice dela. Ela errou lá de ter dado um tapa, acho, na cara do Breno, né? Não sei qual é o nome do cara. Mas se tem uma coisa que ela não foi, nessa história toda, foi burra, né? Então é muito curioso ver como isso mexe com o jogo. Tudo que está sendo falado da Ana Paula é sobre o posicionamento político dela aqui fora, é sobre a maneira como ela age aqui fora, a maneira como ela agiu no Big Brother dela, a maneira que ela saiu, a maneira que ela foi eliminada, a maneira que ela comentou da roupa do outro. Então, todas as narrativas rodam em torno da história da Ana Paula fora da casa. E isso é muito novo. É a primeira vez que basicamente isso acontece no Big Brother. Não soube jogar, não soube fazer as alianças necessárias. Foi muito kamikaze, né? Vem com esse discurso de não tenho medo do cancelamento. Tudo bem, não pode ter medo, mas vai pagar um preço muito caro. E esse preço foi abrir mão de 5 milhões de reais ou até mesmo publicidade aqui externa, né? Aceitação do público, carinho do público, que poderia reverter a sua situação de vida ou até mesmo financeira, caso você não vença o Big Brother Brasil, né? Mas no caso do Matheus, eu acredito que não vai ser isso que vai acontecer. É isso, Matheus está fora do Big Brother e, na minha opinião, uma eliminação justíssima. Quero saber a sua. Mais do que justa. Esperada, né? Vamos ver aqui a Bárbara falando um Se pouco você da não viu, vou eliminação. dar uma resumida. Ontem demos adeus finalmente ao Matheus. O discurso do Tadeu nem deixou a gente ter dúvida de quem ele estava falando. Vocês sabem, enfrentar os adversários sempre foi e A gente eu vou ler o discurso, que eu quero que vocês vejam. continua sendo muito bem visto aqui fora. O problema é a forma. Aí dentro Vou botar pra dentro só pra não passar esse pedaço. não tem contestação. Quero deixar bem claro que essa palavra foi decisiva para essa pessoa ser eliminada. Todo mundo sabe Patroa. que a palavra é patroa. O Matheus ainda chegou no bate-papo BBB depois de ser eliminado, tentando argumentar sobre essa palavra patroa. Se ele acha que ele vai mentir para ele mesmo, ele não vai mentir pro Gil, não. Perguntar e por que não podem ser uma relação direta. Por exemplo, você poderia chegar e falar assim: Samira, fulana tá te manipulando, fulana tá guiando, ou então qualquer... Gente, eu quero falar também depois dessa questão do BBB, do O bate-papo. ainda frisa que a Milena tem patroas aqui fora, então pra ela pesa muito mais isso. Que ele falar isso afeta a Milena e não a Ana Paula. Eu não sei se Que vai é parar pra exatamente o problema central dessa história toda e que não foi debatido na casa, né? Que a defesa dele contra a Ana Paula era muito mais uma agressão à Milena do que qualquer outra coisa, mas ele não pensou nela em momento nenhum.
Ou se ele entendeu de fato. O que importa é que ele foi eliminado. Bom, mas é isso. Vocês viram? O que vocês... Não entendeu nada, né? Vamos ler aqui, ó. Aqui tem o... Menino, até coisa em chinês. Ó, o discurso do Tadeu. Que ele fala o seguinte. Cadê? Chegou a hora, quando eu terminar seremos 21. E se no primeiro paredão tivemos 3 mulheres, uma roça de 3 mulheres, né? Agora temos 3 homens. No primeiro tivemos representantes dos 3 grupos, agora são só pipocas. Pior, 2 sobreviventes do quarto branco. O que aconteceu? Né? Curioso. Como é possível, depois de mostrarem tanta garra, tanta força, como foram parar no paredão na primeira oportunidade? Porque é burro, né? Ficou esse tempo todo comendo creme crack, lidando com a fome mundial, né, Matheus? Para ser eliminado, ser um trouxa na primeira semana. Como alguém conseguiu ser tão kamikaze na primeira semana? Mas depois da história do Pedro, pelo visto, realmente isso é o histórico dessa edição, né? Se no dia que vocês passaram por aquela porta, teve gente aí dentro dizendo: nossa, eles são os favoritos agora. Pois agora já estão os 2 homens do quarto branco no paredão. Mostrando que o problema talvez seja ser homem. Qual é o motivo? Para começar, eu posso dizer qual não é o motivo. E aí eu estendo aos 3 emparedados. Nenhum dos 3 sairia hoje porque foi para o confronto. Não, isso nunca foi um problema no BBB. Né? Eles querem dizer que, na verdade, nenhum dos 3 ia sair porque foi brigar. Só que assim, mais ou menos, né, Tadeu? Às vezes as pessoas saem exatamente por isso, sim. Mas obviamente que a Globo não vai querer que diga que vocês estão saindo porque vocês foram confrontar alguém, né? Não é bem por aí. Pelo contrário, vocês sabem, enfrentar os adversários sempre foi e continua sendo muito bem visto aqui fora. O problema é a forma. Aí dentro, cada palavra conta muito. Uma palavra errada tem um peso muito grande. Uma palavra pode afetar muitas pessoas aí dentro e aqui fora. Uma palavra dita por vocês pode ser uma linda inspiração, mas pode também ser um motivo de revolta e de decepção. Há palavras que permitem discussão, há outras que não têm contestação. São, no mínimo, desnecessárias, mas podem ser muito mais. Resta aceitar e aprender, e nesse sentido, eu queria trazer aqui as palavras de sabedoria ditas um dia desses na academia pelo nosso Edilson. Realmente o Edilson agora tá se sentindo o capetinha, né? Tá se sentindo assim o Sócrates da casa, sendo citado. E eu trago aqui do jeitinho que ele falou. Ele perguntou: será que se o pessoal lá fora não entendeu, aqui não entendeu, não é você que está errado? Não tem que fazer essa reflexão? Vem entender tudo isso aqui fora, Matheus. E sabe qual é o mais chocante dessa história? Pra gente aqui fora, a questão do Patroa tá muito clara, a narrativa tá muito bem montada, até porque a gente sabe que o Big Brother é um reality show que constrói narrativas. É uma novela da vida real, mas ainda assim uma novela que tem uma certa edição e o público escolhe determinadas coisas para falar mais, né? Escolhe determinadas linhas de narrativa para falar mais, ou porque aquilo gera mais revolta, porque aquilo ali se torna alguma questão. Só que eu acho que esse é um dos casos onde a narrativa externa não estava se refletindo lá dentro. Porque a narrativa de fora somos contra a Ana Paula. Né? E as pessoas que estão junto com ela. Então, várias coisas envolvendo a Ana Paula fizeram com que a casa se movimentasse para tentar lhe prejudicar ela de alguma forma e nem conseguiram, né? E acabou que o Matheus chegou no paredão. Mas essa questão da palavra patroa, pra gente tá muito claro que a palavra que o Tadeu tá trazendo no discurso é a questão do patroa, só que lá para eles estão tão num surto psicótico, assim, eles estão tão numa realidade paralela que eles não conseguiram nem entender que essa questão do Matheus tá chamando a Ana Paula de patroa da Milena é profundamente racista, é profundamente humilhante para Milena, só que eles não percebem isso. Eles não percebem isso. Né? Em momento nenhum, eles acham que o Matheus usou essa palavra de maldade. Isso porque a Sara foi lá e foi falar para ele: olha, cuidado de usar essa palavra porque podem te colocar nesse lugar de alguém que tá falando uma besteira, e aí ele, a partir daí, começa a mudar. Tanto que no bate-papo BBB,
mostram pra ele os vídeos aonde ele começou a falar esse negócio de patroa e tem sim relação com a Ana Paula ser uma pessoa branca e a Milena ser uma pessoa preta. Porque depois ele vai dizer que não, é patroa no jogo. Né, patroa do jogo, porque ela estava sendo influenciada, e não foi isso que aconteceu. Inclusive, ele falou com todas as letras que ele falou essa questão da patroa para se tornar uma questão racial. Só que a casa não viu essa movimentação. A casa não viu essa movimentação, ela não acha que essa é uma questão tão grande. A gente debateu muito sobre isso, mas lá dentro eles não debateram tanto. Tanto que, depois, na saída, eles entenderam que o Tadeu estava falando desse negócio de patroa, mas não desse nível de gravidade. Tanto que 5 minutos depois, o Edilson estava falando que, na verdade, a Ana Paula que induziu o Matheus a chamar essa palavra de patroa, porque ela teria falado, e aí é legal que na hora, todo mundo lembra o que aconteceu, ela teria falado que paga muito bem as pessoas, e que por isso, então, ela induziu ao Matheus criar essa relação de patroa e empregada com a Milena. Quer dizer, ninguém ali dentro tem responsabilidade de nada. Né? Todo mundo é induzido pela Ana Paula. O povo detesta a Ana Paula, acha a Ana Paula que ela se acha demais lá dentro, mas tem que se achar, né, gente? Porque é impressionante. Essa mulher respira e as pessoas são induzidas a serem racistas. Né? É uma coisa muito impressionante. É um poder único que a Ana Paula tem lá dentro. Né? Ela pode gostar ou não gostar dela, mas se tem alguém que qualquer coisa que faz as pessoas se moverem, é ela. Né? E nunca é por escolha própria das pessoas, é sempre porque ela está fazendo para acontecer. Né? Vamos ver aqui, ó. A postura do Matheus. Kel Vila falando do discurso de eliminação. As falas dele que atingiram muito mais a Milena. Matheus foi eliminado agora do Big Brother, e eu tô vendo aqui o pay-per-view neste momento pós-eliminação. E o discurso do Tadeu não foi tão enfático quanto deveria, com relação à postura do Matheus, as falas dele que atingiram muito mais a Milena, sobre o ser desnecessário, em uma palavra. Eu tô, assim, absurdada que a galera não entendeu qual é a palavra, que é o patroa. Porque eu tô vendo bem aqui agora o grupinho ali, Brígido, Maxiane, Jordana, Breno, Marciele e Samira conversando. E aí, eles estão naquela tipo assim, não, é porque ele errou e insistiu no erro. Não, mas é porque quando a gente errar, a gente precisa avisar um pro outro pra não passar do ponto. Uai! Inclusive, eles acham que uma das coisas que eliminou ele, e foi sim, mas não é essa central, e isso não tá no discurso, foi a questão do canto homofóbico dele. Mas não era essa galera que tava dizendo que ele não tava tão errado assim, que o Matheus não tava tão errado assim, que ele tinha uma certa razão? No fim, ainda soltaram aqui no grupo, a Sara também tá aqui no meio, no grupo que eles estão conversando, algo como, mas o Tadeu não falou nada do embate que ele teve aqui. Deixou claro que era sobre a Ana Paula. E que é esse o embate que o povo quer ver. Não, gente. Não é um embate sobre misoginia e acusações de racismo que a gente quer ver, não. Não é isso que a gente quer ver, não, tá? A gente quer ver briga por lençol, por cama, por comida. Coisa boba, assim. Sabe? Coisa pequena, nenhum atentado contra os direitos humanos. É isso, né? Faltou ali um pouquinho de ênfase no Tadeu. A galera não entendeu isso, né? E eu não sei se na próxima edição vão entender. As pessoas... Se tem uma coisa que é muito chata dentro do Big Brother, muitas vezes, é que as discussões... A gente quer tomar partido, a gente quer tomar lado, a gente quer escolher alguém para torcer lá dentro, porque a pessoa pegou calda demais do bolo. Porque a pessoa foi lá e deitou na cama do outro. E não quando começa a ser um lugar de minimamente direitos humanos, ou quando as pessoas começam a se desrespeitar de formas muito absurdas. Né? Quando entra nesse lugar, a casa, já não vira mais uma diversão, já não vira mais uma brincadeira de que fulana pegou e botou calda demais de chocolate, porque fulano desligou a panela do feijão. Esse tipo de briga boba a gente quer ver na casa. Agora, quando começa a entrar num lugar onde a gente começa a ter que discutir uma estrutura social gigante, aí não tem mais jogo, não tem mais a diversão, porque aí começa a virar uma coisa muito absurda. Né? Então, definitivamente, e é óbvio que isso pode ter uma pitada ou outra ali de acontecer no jogo, e isso apimentar o jogo de alguma maneira, e ser uma questão que vai levar para um lado onde a pessoa caia depois na real e entenda que ela fez besteira. Agora, quando começa uma questão muito forte de acusação de racismo, de coisas absurdas acontecendo lá dentro, começa a ficar meio chato. Muita gente começa a comentar falando assim, vou até parar de assistir porque isso aqui tá me engatilhando muito, eu acho que não faz sentido, não sei o quê. Então, definitivamente, eu acho que
esse tipo de narrativa, e foi isso que o Matheus não entendeu, que ele que puxou. Ele foi falar depois no bate-papo que a Ana Paula fazia ele falar de política, sendo que quem abriu a boca para falar de política o tempo inteiro foi o Matheus. O tempo inteiro. A Ana Paula não falou de política em momento nenhum. Nenhum. Só que o problema é que ele veio com uma Ana Paula de fora, sendo que ele próprio falou que não conhecia a Ana Paula. Mas ele veio com uma imagem da Ana Paula de fora, uma pessoa que se posiciona politicamente sim, que sempre se posicionou e nunca teve vergonha disso, mas que desde o início estão tentando colar essa narrativa de política nela. O Pedro tentou, depois o Matheus tentou. Então, e aí ele falar que ele que foi obrigado, porque na verdade o que acontece com o Matheus é que a postura da Ana Paula incomoda, porque a Ana Paula é uma pessoa que tem posições que definitivamente não são as mesmas dele. E como ele é um dodói, né? Como ele tem uma dificuldadezinha, até os ADMs dele estão postando videozinho de o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, né? O ADM está postando vídeo com temática, né? Com estilo de anônimos, como se o Matheus estivesse lá para lutar por alguma coisa, né? E só fez merda. Então, o que incomodou a ele é que ele tem uma postura combativa de uma pessoa com um pensamento bem específico e que só de ver a Ana Paula, que é uma pessoa que não tem o mesmo pensamento que ele teve que ir para atacar a Ana Paula para dizer que ela estava forçando ele a falar de política. Mas o que, pelo visto, fez a Ana Paula forçar ele a falar de política foi só existir e respirar dentro da casa, né? Porque para trazer um monte de pauta, para ser homofóbico, para ser racista, para ser um monte de coisa que foi o que ele foi, pelo visto, obrigaram ele. Sei lá, gente. Tudo obrigam esse homem. Como 1 milhão de outros machos por aí, é culpa de todo mundo, menos dele próprio. Ele não fez nada, ele só reagiu, porque ele é um grande coitado. Ele só reagiu, né? Tadinho. Depois da eliminação. Vamos ver. Festival de torta de climão depois da eliminação com o Matheus. E o que chamou a atenção foi a postura dele lá com a Ceci Ribeiro e o Gil do Vigor na entrevista. Nada confortável, né? Tinha como ficar confortável dessa saia justa, na maior saia justa, gente, que é essa aqui. Ele vendo a moça Elisa contando que foi ele que rebosteou as paredes do banheiro do quarto branco. Que situação! Gostou da eliminação do Matheus? Então já vai chamando no like e já me conta aqui nos comentários. Matheus explica que sujou a parede do quarto branco porque o banheiro era muito pequenininho e ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Quando viu, tava feito o rebosteio. O outro climão foi aqui com ele vendo e reagindo ao RTT com Ana Paula e a história da patroa. Ele voltou atrás, disse que entendeu, que se expressou mal. Você acredita ou não, hein? Matheus também disse que não quis atingir a dignidade da Ana Paula quando falou a história lá da patroa. Apenas falar que ela comandava o grupo. Sei. Aí ele disse que quando a Ana Paula chamou ele de lixo, ela sim quis atingir ele como pessoa. Sobre o desfile, ele disse que tinha uma visão totalmente inocente do ato, porque fez o mesmo na Casa de Vidro e não teria repercutido negativamente. O clima que já estava ruim despingolou de vez quando ele recebeu o depoimento do pai. Aí foi choradeira. E teve até Telecurso 2000! Ensinaram pra ele como usava um espremedor de limão. Utilidade pública, né, gente? Depois dele, quem é o próximo a sair do BBB? Ensinaram ele a usar o espremedor de limão mais ou menos, né? Porque até ali, pelo menos cortaram, mas usaram de forma bem errada. Como confiar numa pessoa que não sabe nem limpar a própria bunda? E o pior é que não só ele falou isso na casa, que ele não pode usar uma cueca branca porque senão a cueca vai sair suja, como ele demonstrou com todas as letras e com imagens que ele realmente não sabe limpar o próprio bumbum, né? Porque uma pessoa que, mesmo num banheiro pequeno, consegue passar cocô na parede, e pior, consegue passar cocô na parede com uma... Desculpa, perdão, eu vou ter que entrar num lugar bem escatológico, mas consegue passar cocô na parede com uma substância, uma quantidade que alguém pode passar e sujar, porque não foi um coisinha, foi, pelo visto, uns 200 gramas de cocô que ele deixou na parede para alguém conseguir passar ali e sujar a roupa. E a pessoa que faz isso não só faz, como disse que estava muito confuso, sujou e nem olhou que sujou. E nem foi lá e tentou limpar,
né? Então, assim, quantas vezes você já foi fazer cocô na sua vida e você sujou a parede de cocô? Eu não sei quando isso aconteceu, eu tenho quase 40 anos de idade, isso nunca aconteceu comigo, né? E olha que eu não sou uma pessoa muito pequenininha, então banheiro, às vezes, pra mim, é bem pequeno e ainda assim eu não estou passando merda na parede. Agora, se tem uma coisa que esse bate-papo BBB mostrou, é que o Matheus é exatamente como a gente já sabia que ele é, um covarde. Porque na casa fez e aconteceu, disse que ia falar um monte de coisa pra Ana Paula, foi lá no Sincerão e falou do negócio que ela supostamente, porque olha que telefone sem fio, né? Porque da Ana Paula falar que a roupa da Aline parecia uma roupa de empresária de filme pornô, de repente virou, a Ana Paula chamou a Aline de puta, o que não é isso que aconteceu. Então, trouxe essa questão, cantou coisa homofóbica, falou um monte de coisa, e aí, de repente, quando chega, é eliminado, começa a falar que não se reconheceu. Inclusive tem um vídeo dele falando, né, saindo ali do Projac, falando, nossa, realmente eu vi que eu falei um monte de besteira. Com certeza ele não acha isso, mas ele, de repente, não bancou nada do que ele disse que ia bancar. Quando ele saiu da casa e percebeu que foi isso que eliminou ele, que a galera não tava em torno dele quanto a isso, ele começou a falar, não, foi mal, tava doidão, desculpa, errei muito mesmo, não falei nada com nada, não devia ter falado da patroa, não, mas eu queria dizer que patroa era patroa no jogo, queria porra nenhuma. Queria nada. Só que como toda pessoa que diz que vai fazer e vai acontecer, na hora que é questionado e colocado de frente com as coisas que faz, dá pra trás. Se acovarda, né? Diz que se arrependeu. Só que o problema é que no mundo aí tem um monte de Matheus, mas infelizmente não tem 70 câmeras gravando o que a pessoa fez, para depois a pessoa dizer que não fez nada disso, que não foi bem por aí. Agora, se o cara, sendo gravado ao vivo, né, ele ainda diz que não foi bem isso que ele falou, que não foi com essa intenção, sendo que tem gravado dizendo que foi com essa intenção, com todas as letras, imagina as pessoas que estão falando merda por aí e não tem câmera gravando. Triste. Mas assim, bem covarde, viu, Matheus? Coitada. Tomara que a Ana Paula... tomara que a Ana Maria Braga meta atestado pra não ter que falar com esse cara. Porque, olha, coitada. Coitada da nossa Não gosto do jeito dela jogar. Vamos de resumo da madrugada das coisas que aconteceram depois? Ninguém entendeu porra nenhuma. Falsidade na madrugada. Não gosto do jeito dela jogar. Resumo da madrugada após a saída do Matheus no BBB 26. O Capetinha falou essa madrugada que quer saber quando é que o povo vai começar a jogar. O Capetinha. Quero saber quando é que esse povo vai começar a jogar, velho. Quem você fala? Esse povo, velho. Alguém avisa? E a tia Milena que quase derrubou a Maxiane da cama ao puxar um lençol pra fazer aquelas caminhas que ela faz. Ó. Cedo? Não sei. Então. Tem um soco aqui. Esquecido. Ana Paula e Jonas acabou mesmo. Olha o que ela falou dele. Não queria ter lembrado. Ver completamente descolado da realidade. Depois da eliminação do Matheus, a Samira tá com medo de ser eliminada porque ela é da Casa de Vidro do Sul. O que tá passando o que na minha cabeça? Pra tu ser eliminada, Samira, alguém tem que lembrar que você tá na casa, amor. Relaxa um pouco, Taylor Swift. Relaxa um pouco, porque, olha, ninguém nem lembra da tua existência. Tem muita história antes de você chegar, entendeu? Tá faltando a bota branca aí mesmo. Eu sei. A das duas pessoas São e as as mais duas escrotas. pessoas. O Julie Flor. A pessoa jurando mesmo que o povo quer eliminar. Aliás, vou te falar, viu? Olha, a Casa de Vidro do Sul. Podia fazer um Big Brother só com a Casa de Vidro do Sul, com mais gente lá. Que o povo no final vai estar, nossa, se xingando, tacando cocô na parede, né? Só fazendo merda. Parabéns. Pediu Ana Paula e Milena pra ficarem de olho bem abertos com a Samira, hein? Fica de olho com Samira, que eu tô avisando. Não, mas a Samira também é aquele tipo, não fede, não cheira. Enquanto isso, no quarto, a Sol tá com medo do que o público tá achando do jogo dela. Medo. Eu tenho muito medo de tudo que eu falei, das coisas, de não ser interpretado da melhor forma. O Julie Floss. Cara, tem um corte da Sol rolando por aí que ela fala uma coisa que é muito real, que ela falou. Todo mundo acha que as coisas que a Ana Paula tá fazendo aqui dentro são coisas leves. Se eu tivesse fazendo a mesma coisa que a Ana Paula tá fazendo, eu ia ser vista como barraqueira, agressiva, tudo mais. E a Sol tá corretíssima nisso que ela tá falando. É verdade. Se a Sol tivesse no lugar da Ana Paula, muito provavelmente nem lá dentro da casa, nem o público teria essa benevolência toda pra ver
como ela seria uma mulher que se imporia, né, no jogo, que ia ser uma pessoa forte, porque a gente sabe muito bem que existe a imagem preconceituosa da mulher negra barraqueira e que se fosse a Sol no lugar da Ana Paula, as coisas seriam bem diferentes. Agora, o problema é que a Sol está usando isso para dizer que isso é um problema da Ana Paula. E aí não dá para você pegar um problema que é a maneira como o público talvez enxergaria você agindo de uma forma diferente e dizer que isso é culpa da Ana Paula ou culpa do Juliano Floyd. Eu acho que é esse lugar onde a Sol se perde, né? Ela traz pautas que são importantes, ela tem percepções que são reais e que realmente são absurdas, que precisam ser combatidas, só que ela acaba personificando esse preconceito numa pessoa que não está agindo de forma preconceituosa. Então, não tem como ela só imputar, e aí você falar que uma pessoa está sendo racista em algum nível é imputar um crime a uma pessoa, né? Porque racismo é crime. Então você imputar um racismo numa pessoa que não está sendo racista só diminui, infelizmente, a maneira do que você está falando, né? Infelizmente, só que é o que estão comentando muito da Sol aqui, que ela está banalizando uma coisa importante. E entende-se porque ela tá confusa realmente e ela tá agindo de uma dor muito forte, claramente, de coisas que ela já passou na vida e com certeza ela deve ter passado, porque se no Big Brother dela ela já passou por casos absurdos de racismo, imagina nesses 22 anos que passaram depois o que ela não deve ter passado fora dali, né? Então, se com câmera as pessoas eram racistas, imagina sem câmera. Então, acho que a Sol se perde no jogo dela quando ela usa dessa dor e de uma coisa real para jogar essa carga em cima de uma pessoa que não está ativamente fazendo aquilo, trabalhando para aquilo, né? Então aí eu acho que ela está se perdendo muito. Macetou Gabi Gabriela. Que ela é muito mais perigosa pelo jeito que ela induz a pessoa a ficar estressado, sem motivo. Que é isso, ela brigou comigo e foi conversar com várias pessoas pra tentar induzir uma narrativa que não existiu. Eu gritei com ela, sendo que eu falei, Gabriela, você E tem gente acusando o Babu de falsidade com a Ana Paula por essa fala aqui, ó. Eu adoro a Ana Paula, pô, adoro ela. O Babu já falou inúmeras vezes que a Ana Paula é uma rival dele lá dentro, né? Mas o Babu, de todos, está sendo mais esperto de lidar com a Ana Paula, que é não batendo de frente com ela, não dando palco pra ela e também não criando inimizade com ela, né? Então o Babu tá sendo mais inteligente lá dentro. Mas eu o melhor não jogador gosto do de jeito que ela longe vai tá sendo o jogar. Babu. Ela acha que é a protagonista do jogo, ela acha que é a dona da... Med, temos visitas. Uma coisa é você achar ou não achar, outra coisa é que ela é mesmo. Por bem ou por mal, a Ana Paula é a protagonista do jogo. A casa só fala dela desde o primeiro momento que entraram lá. Razão. Não acho isso maneiro. E pra fechar com chave de ouro, o Matheus, destruidor de privada, falou sobre Ana Paula no bate-papo e jogou nas costas dela a responsabilidade por falar sobre política. Eu vi a Ana Paula me induzindo a falar sobre política e era o que eu não queria evitar dentro da casa. Eu queria tanto evitar que realmente é o famoso não me empurra que eu já tô na beira, né? Difícil. Coitado do Matheus. Tão induzido, um menino tão, sabe, nada é culpa dele. Nada. A madrugada rendeu e eu vou te contar todos os detalhes em um minuto. Meu Deus, Ju, para de gritar no meu ouvido, pelo amor de Deus. Foi o Matheus que cagou na parede do quarto branco. A Chayane falou na madrugada. O Matheus confirmou no bate-papo com o eliminado. O rabo e foi jogar na lixeira e a bolsa... Breou tudo. Ali na porta da lixeira. Gente, isso é inacreditável. Essa história até hoje eu não consigo entender. A gente até entende, a pessoa tá ali confusa, não sei o quê, mas... Ai, sabe? Por trás. A Chay provou que é boca de sacola, tá? Eles iam fazer uma trollagem com o PA, dizendo que ela ia indicar ele com paredão, com aquela informação ridícula, privilegiada que ela não pegou. Só que ela pegou e disse, ué, que informação? Eu peguei os 20 mil. Estragou tudo. Solange Couto segue com a planta na cabeça. Esse povo todo... Gente, juro, a Solange entendeu que o Matheus falou pra ela, pra você provar que você não é planta, você tem 24 horas na casa. Quer dizer, o Big Brother tá aí te filmando o tempo inteiro. Pra você provar que você não é planta, não seja planta durante o jogo. E ela entendeu que ela tem 24 horas pra descobrir quem deu a planta pra ela, senão ela vai ser eliminada.
Eu tô amando essa história da Solange, tá? Eu acho que, nossa, um golaço do Sincerão foi essa planta da Solange. Toda agora que a água tá batendo na bunda, começou a falar de jogo. O Capetinha disse, minha gente, que agora o jogo vai começar. Ele que tinha prometido que hoje o Capetão ia aparecer. Tamo no aguardo. Papo com o eliminado, o Matheus foi ensinado a espremer limão, mas nem a apresentadora sabia. Que vergonha. Tá vendo? Olha, que coisa mais linda, mas cheia de graça. Tá vendo? Olha. Nossa, gente, isso aqui, momentos únicos da televisão. Hoje ainda tem festa e o povo tá daquele jeito. Promete ser babadeiro, eu vou estar de olho. Claro que você vai encontrar sempre o resumo por aqui, então já sabe. Me segue. Segue lá a Ju, toda. Ai, aqui, gente, esse vídeo aqui, olha, inacreditável, que é o povo lá na frente do Projac, conversando com o Mala, ó. Tudo bem? Preparado pro café? Vamos tirar aí. Foi uma fita pra você colocar na boca. Fica quietinho. Porque você falou muita besteira, merda pra cara. Gente, eu amo que o povo vai lá pra lacrar com a cara dos participantes. Falei merda. Sabia? A gente tava torcendo, Falei cara. Mas, merda. pô... Cara, sabe que eu vi de madrugada e eu vi que eu falei merda pra caralho, não me reconheci, mano. É a maior hipocrisia do mundo, mas não me reconheci. Cara, essa via crucis da eliminação é foda, porque você sai confuso da casa, você não tá entendendo nada que tá acontecendo, porque você tá voltando pro mundo real agora, você tá descobrindo o que o povo acha de você, você tá descobrindo as coisas que saíram, porque tem isso, uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que saiu, né, na edição. Você tá descobrindo isso tudo, você tem uma madrugada, né, porque ele sai lá pra meia-noite, né, meia-noite e meia, por aí. Ele tem essa madrugada pra ver o que aconteceu, pra depois chegar, acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então o cara não dorme nada no primeiro dia, pra ir lá falar com a Ana Maria, né? Então é treta, essa virada. Ainda tem uma coisa, né? Que muita gente, né? Inclusive a maioria das mulheres, saem da casa e faz procedimento estético na casa, né? Já na madrugada, no hotel. O povo vai lá para melhorar, pintar cabelo, fazer preenchimento, não sei o que, tem ali horinhas para deixar a pessoa apresentada pro dia seguinte. Que coitada. 2 semanas nem deu tempo ainda, mas quem tem mais quem fica muito tempo na casa, imagina, você entrou com mega hair, você entrou com extensão, você entrou com cabelo pintado, não sei o que, sai de lá largados e pelados, gente. Sai ali com a 15 quilômetros de raiz, sai com botox já tendo saído, sai tudo. É um desespero na madrugada pra pessoa, de repente, parecer que tá dormida no dia seguinte, porque nem dormida ela tá. Que as pautas que eu levanto, eu fui contra lá dentro. Cara, é uma experiência... Se pudesse voltar no tempo, se arrepender de alguma... Olha que surreal, olha que surreal. O Matheus sai da casa, vai pra frente do Projac e diz que estava doidão com as coisas que ele falou. Que diz que as coisas que ele defende, ele foi contra lá dentro. Quer dizer, ele quer dar a entender que aqui fora ele é antirracista, ele combate o racismo, ele combate a homofobia, ele combate isso, combate aquilo, e lá dentro ele foi isso tudo e tava doidão. E alguma coisa deu de errado. É surreal. Cara, ou estavam colocando alguma coisa na água da casa, ou ele é muito maluco. Muito maluco de querer meter essa e achar que alguém vai acreditar nessa historinha. Cara, eu faria tudo diferente. Tudo diferente. E aí, tá torcendo por quem agora nesse BBB? Menos pela Ana Paula. Cara, o Capetinha é meu irmão lá dentro e a minha torcida vai pra ele. Valeu, Matheus. Você vê que ele já tá brifado, né? Ele nem tá falando mais sobre a Ana Paula. Vamos ver como é que vai ser também. Já passou, né, o café da manhã com a Ana Maria. Obrigada, gente. Um ótimo dia pra vocês. Obrigado. Satisfação, obrigado por vir aí. Tá? Tamo junto. Tamo junto. Satisfação. Vamos ver aqui, ó. Coisas de TV oficial falando A do cegueira Matheus. das pessoas na casa do BBB é sempre algo que deixa a gente, assim, estupefato. Já são 26 edições e este fenômeno continua acontecendo. O Matheus foi eliminado com um discurso muito contundente do Tadeu, que basicamente quis dizer, falam muita bosta. E aí todo mundo aqui fora, né, nas redes sociais, não, agora eles vão entender o recado, porque não há chance, não há brechas para não... Mas é isso, o discurso do Tadeu foi direcionado ao público. O público sabe da narrativa do qual o Tadeu está se referindo.
Agora, eles lá dentro não estão assistindo o programa. Por isso que eles não entendem o que está sendo falado. Entender o discurso de Tadeu. Havia brechas, amor. Ou se havia brechas. Todas as pessoas que achavam que são contra a Ana Paula estão sentados ali pensando, não, mas acho que o que pegou pra ele foi o tal do grito homofóbico. E com a história da Ana Paula, ela induziu ele ao erro. Eles ainda estão achando que a Ana Paula é a grande vilã e que o Matheus saiu, assim, por um mínimo acidente de percurso. Agora eu tô ouvindo eles conversando e aí um deles falou assim, ah, não, agora o Matheus deve estar tomando, né, um apavoro do Gil lá no conversa com ele, no bate-papo com o eliminado. Aí a Sara, não, o Gil costuma ser muito coração, né, acolher a pessoa, ele sabe que ela tá num momento difícil. Aí o Jonas pegou e falou assim, não, eu vi que o Gil tratou ele super bem, acho porque já sabia que ele ia sair, que ele ia sofrer. Estão tratando o cara como se fosse um coitado, ele saiu com 70% de rejeição, gente. Assim, 80%. Só quando eles saírem, eles vão descobrir. É incrível a capacidade que esse grupo que está contra a Ana Paula tem de se equivocar. Assim, eles não dão uma dentro, eles estão cegos. Meu Deus, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula. A única lúcida foi a Milena, né? Que falou assim, o Brígido tá todo se achando lá. Falando, não, o Brasil tá comigo. E sendo que, na verdade, é porque tinha 2 merda no paredão, mas só sabia. E não dava pra tirar as 2 merda. Exatamente. A leitura perfeita da Milena, é isso. O Brígido tá achando que o público tá amando ele, mas, na verdade, tinha 2 merda e só dava pra tirar 1. Aliás, outra grande questão. Solange Couto continua usando aquela touquinha de planta, cara. Ela continua usando touquinha de planta. Se vocês não estão amando assistir esse programa, eu lamento por vocês. A cegueira das pessoas... Agora, uma coisa. Era pra ela já ter tirado a touquinha de planta? Porque eu acho que ela tinha que continuar mesmo. Não é isso que foi falado pra ela? Não sei, tô perdida. Gente, que deleite. Que deleite foi essa eliminação. Queria que tivesse sido com mais votos. Mas foi ótimo. Agora vamos ver. Agora estou curiosa para saber como que a casa vai se reorganizar para continuar o jogo. Porque já é a segunda grande narrativa da casa que já sai na segunda semana. E a gente sabe que isso é um perigo, né? Muitas vezes a casa vira um marasmo, só que eu acho que essa edição não tem como isso acontecer, porque tem o povo lá para mexer total com o negócio. É isso, gente. Um beijo e... até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram também, que eu tô falando também de Big Brother lá no Instagram, tá bom? Um beijo.